Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dai-me um gole da divina vontade para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. A misericórdia divina na minha alma. Diário de Santa Faustina. Ó meu Senhor, inflamai o meu amor para convosco, para que em meio às tempestades, sofrimentos e provações, o meu espírito não desfaleça. Vós vedes como sou fraca, o amor tudo pode. Conhecimento mais profundo de Deus e temor da alma. No início se dá a conhecer como santidade, no início Deus se dá a conhecer como santidade, justiça, bondade, ou seja, misericórdia. A alma não conhece tudo isso de uma só vez, mas em iluminações sucessivas, ou seja, nas aproximações de Deus. E isso não dura muito, porque a alma não suportaria tanta luz. Durante a oração, a alma experimenta o brilho dessa luz, que lhe impossibilita de rezar como antes. Pode esforçar-se como quiser e obrigar-se a rezar como anteriormente, tudo será em vão. Torna-se absolutamente impossível para ela continuar a rezar como antes de receber aquela luz. Tal luz que tocou a alma permanece nela viva e nada consegue sufocá-la, nem obscurecê-la. Essa centelha do conhecimento de Deus atrai a alma e a inflama de amor para com Ele. Mas, ao mesmo tempo, essa luz dá a conhecer à alma o que ela é e permite que ela se veja interiormente numa luz superior. E ela se levanta espantada e atemorizada. Contudo, não permanece nesse estado de temor, mas começa a purificar-se, humilhar-se e a rebaixar-se diante do Senhor. E essas iluminações tornam-se mais fortes e mais frequentes. Quanto mais a alma se cristaliza, tanto mais penetrantes são essas luzes. Se a alma respondeu fiel e corajosamente a essas primeiras graças, Deus acumula de consolações e une-se com ela de maneira perceptível. A alma então entra, por momentos, como que em intimidade com Deus e sente-se imensamente feliz. Acredita que já atingiu o grau de perfeição que lhe fora destinado, porque os erros e os defeitos nela estão adormecidos, e por isso pensa que já não os tem. Nada lhe parece difícil, sente-se pronta para tudo, começa a mergulhar em Deus e a experimentar as delícias divinas. É levada pela graça e nem se dá conta de que pode vir o tempo da provação e de ser experimentada. E realmente esse estado não dura muito. Virão outros momentos, mas devo mencionar que a alma responde mais fielmente à graça de Deus se dispõe de um confessor iluminado a quem tudo possa confidenciar. Provações divinas na alma especialmente amada por Deus. Tentações e trevas. Satanás. O amor da alma não é ainda tal como Deus o exige. A alma repentinamente perde a percepção da presença de Deus. Surgem nela diversos erros e defeitos contra os quais deve travar uma luta brutal. Todos os seus erros se reavivam, apesar de sua vigilância ser grande. No lugar da anterior presença de Deus surgem a tibieza e a aridez espiritual. A alma não sente gosto nos exercícios espirituais. Não consegue rezar nem como antigamente, nem como rezava ultimamente. Agita-se por todos os lados e não encontra satisfação. Deus se escondeu diante dela e ela não encontra conforto nas criaturas e nenhuma criatura consegue consolá-la. A alma deseja ardentemente a Deus, mas vê a própria miséria. Começa a sentir a justiça de Deus. Parece-lhe ter perdido todos os dons de Deus. A sua mente encontra-se como que obscurecida. As trevas a invadem num tormento indizível. A alma procura explicar o seu próprio estado ao confessor, mas não é compreendida. Cai em inquietações ainda maiores. Satanás inicia a sua trama. A fé fica exposta ao fogo, a luta é feroz, a alma faz esforços, persevera pelo ato de vontade junto a Deus. Satanás, com a permissão de Deus, avança ainda mais. A esperança e o amor são provados. São terríveis essas tentações. Deus sustém a alma como que em segredo, não tendo ela disso consciência, pois de outra forma não conseguiria resistir.
E Deus sabe até que ponto pode prová-la. A alma sofre a tentação da descrença quanto às verdades reveladas e da insinceridade diante do confessor. Satanás lhe diz: Olha, ninguém te compreenderá. Para que falar de tudo isso? Ressoa-lhe aos ouvidos palavras que a atemorizam e parece-lhe que as pronuncia contra Deus. Vê o que gostaria de não ver, ouve o que não quer ouvir, e é terrível, em momentos como estes, não ter um confessor experiente. A alma carrega sozinha todo o peso, mas, na medida de suas possibilidades, deveria procurar um confessor iluminado, porque pode desfalecer sob esse peso, e isso costuma acontecer à beira do abismo. Todas essas provações são pesadas e difíceis, porém Deus não permite que elas atinjam uma alma que anteriormente não tenha sido admitida para uma mais profunda convivência com Ele e que não tenha experimentado as doçuras divinas. Além disso, Deus tem aí seus desígnios, para nós insondáveis. Frequentemente é assim que Deus prepara a alma para futuros projetos e grandes obras e quer prová-la como se prova o ouro puro, mas isso ainda não é o fim da prova. Existe ainda a provação maior de todas, isto é, o completo abandono por parte de Deus. A prova das provas, abandono absoluto, desespero. Quando a alma sai vencedora das provações anteriores, ainda que possa tropeçar, luta corajosamente e com profunda humildade clama ao Senhor: Salvai-me, porque estou perecendo, mas continua a ser capaz de lutar. Agora a alma é envolvida por trevas terríveis. A alma vê em si apenas pecados. O que sente é terrível. Vê-se totalmente rejeitada por Deus. Sente como se fosse objeto de seu ódio e encontra-se a um passo do desespero. Defende-se como pode, procura despertar a confiança, mas a oração é para ela um tormento ainda maior. Parece-lhe que está provocando Deus a uma mais intensa ira. Encontra-se como que colocada num cume altíssimo, à beira de um precipício. A alma tenta agarrar-se fervorosamente a Deus, mas sente-se rejeitada. Todos os tormentos e suplícios do mundo nada são em comparação com esse sentimento no qual ela está completamente submersa, isto é, o de ser rejeitada por Deus. Ninguém pode trazer-lhe alívio. Vê que está sozinha, não tem ninguém para defendê-la. Eleva os olhos para o céu, mas sabe que o céu não é para ela. Para ela tudo está perdido. Das trevas caem trevas ainda maiores. Parece-lhe que perdeu a Deus para sempre, a esse Deus a quem tanto amava. Um tal pensamento lança a alma num sofrimento indescritível. Contudo, ela não se conforma com isso. Tenta olhar para o céu, mas em vão. Isso lhe provoca um tormento ainda maior. Ninguém consegue iluminar uma alma assim, se Deus a quiser manter nas trevas. Ela se sente rejeitada por Deus de maneira viva e terrificante. Do seu coração elevam-se gemidos de dor e tão pungentes que nenhum sacerdote poderá compreendê-los, a não ser que ele mesmo tenha passado por isso. Nesse estado, a alma ainda tem que suportar sofrimentos provenientes do espírito do mal. Satanás escarnece dela. Estás vendo? Vai continuar fiel? Eis o teu pagamento. Estás em nosso poder. Porém, Satanás tem sobre essa alma tanta influência quanto Deus permitir. Deus sabe quanto podemos suportar. O maligno prossegue. E o que adiantou teres te mortificado? E o que adiantou seres fiel à regra? Para que todos esses esforços? Deus te rejeitou. Essa palavra rejeitou transforma-se em fogo que transpassa cada nervo até a medula dos ossos, transpassa todo o ser. Aproxima-se o maior momento de provação. A alma já não procura ajuda em parte alguma, mergulha em si mesma e não vê nada diante de seus olhos e parece quase se conformar com esse sofrimento de ser rejeitada. É um momento que não consigo expressar. É a agonia da alma. Quando esse momento começou a aproximar-se de mim pela primeira vez, dele fui arrancada somente pela virtude da santa obediência. A mestra assustou-se quando me viu e enviou-me ao confessor, mas o confessor não me compreendeu e não senti nem sombra de alívio. Ó Jesus, dai-nos sacerdotes experientes.
Quando disse que estava sofrendo suplícios infernais na minha alma, respondeu-me que se sentia tranquilo quanto à minha alma, porque estava vendo nela uma grande graça de Deus. Mas eu não compreendi coisa alguma, e nem um raio de luz entrou na minha alma. Agora já começo a sentir a falta das forças físicas e já não posso dar conta dos meus deveres. Já não posso também esconder os meus sofrimentos e, embora não diga nenhuma palavra sobre o que estou sofrendo, atraiçoa-me a dor que se reflete no meu rosto. A superiora me contou que as irmãs vão até ela e dizem que quando na capela me olham, sente compaixão de mim. Tão terrível é o meu aspecto. Todavia, apesar dos esforços, a alma não tem condições de esconder esse sofrimento. Jesus, só vós sabeis como a alma geme nesses suplícios, envolvida pelas trevas, e no entanto deseja a Deus e anseia por ele, como os lábios ressequidos anseiam pela água. Ela morre e resseca, morre de uma morte sem morte, isto é, não pode morrer. Os seus esforços nada significam. Encontra-se sob uma mão poderosa. Agora a alma encontra-se já em poder do justo. Cessam todas as tentações exteriores, cala-se tudo o que a circunda, da mesma forma que para o agonizante desvanece tudo o que o cerca. A sua alma inteira está exposta ao poder do Deus justo e 3 vezes santo, rejeitada pelos séculos. Esse é o momento culminante, e somente Deus pode provar a alma dessa maneira, porque somente Ele sabe o que ela pode suportar. Quando a alma fica totalmente impregnada desse fogo infernal, precipita-se como que no desespero. A minha alma passou por esse momento quando me encontrava sozinha na cela. Quando a minha alma começou a mergulhar no desespero, senti que começava a agonizar. Apesar disso, agarrei-me ao meu pequeno crucifixo e o apertei nas mãos convulsivamente. Era como se o meu corpo se separasse da alma e, embora quisesse falar com as superioras, já não tinha forças físicas. Pronunciei as últimas palavras. Confio na vossa misericórdia. E pareceu-me que havia levado Deus a uma cólera ainda maior. Mergulhei no desespero. Só de vez em quando escapava da minha alma um gemido doloroso, um gemido inconsolável. Estava agonizando. E parecia-me que já permaneceria nesse estado, porque com minhas próprias forças não sairia dele. Cada lembrança de Deus era um mar de sofrimentos indescritíveis. E, no entanto, há alguma coisa na alma que busca a Deus com insistência, mas parece que é apenas para ela sofrer mais. A recordação do antigo amor com que Deus a cercava era para ela um novo gênero de tormento. O olhar de Deus a atravessa e tudo é queimado na alma por esse olhar. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat. Jesus, eu confio em vós. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Amém.